Olá pessoal, meu nome é Leandro Kavlak e esse é mais um episódio do Manual do Terapeuta, um canal voltado à saúde e qualidade de vida das pessoas. Aqui a gente aborda temas dentro da área da psique, do poder mental e também dentro da área das terapias naturais e energéticas, como radiestesia, radiônica, geobiologia, que é um dos nossos focos dentro da nossa vertente, e também alimentação e outros temas a mais. Tudo isso voltado para a saúde das pessoas, física, mental e emocional. E o nosso tema de hoje não poderia ser diferente, nós vamos falar um pouco a respeito da psique humana e do poder do pensamento, que é algo que muitas pessoas não dão importância, mas é de extrema necessidade para uma vida equilibrada, é você ter uma atitude mental positiva. Tá? Então vamos lá. O que a gente faz a todo momento? A todo momento a gente está influenciando e a todo momento a gente está sendo influenciado. Tá? Então a partir do momento que eu falo uma frase para alguém, aquela frase vai ter um impacto, positivo ou negativo. Né? Então muitas vezes a gente encontra aquela pessoa que é uma pessoa que a gente já começa a passar mal só de ver. Aí a pessoa começa a falar aquele monte de coisa negativa e você sai praticamente sugado dali, você foi vampirizado. Né? Então essa pessoa tendo uma atitude mental negativa e ela vai cada vez atrair mais aquilo para ela. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, o que a gente está gerando. Né? Isso é muito complicado. E a gente acaba até passando isso até de forma oral. Então, através dos 5 sentidos, a gente vai influenciar e a gente vai ser influenciado. Então, quando eu estou vendo uma imagem na televisão, aquilo vai me dar um impacto, positivo ou negativo. Né? Quando eu escuto alguém falar alguma frase para mim, alguma coisa, aquilo também vai me dar um impacto. Então, a gente está influenciando, sendo influenciado pelos 5 sentidos. Quase todo o tempo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Com o que a gente assiste, tá? Com as pessoas que a gente está lidando, que estão falando com a gente. Mas eu quero chegar um pouco mais além disso. Hoje eu quero falar um pouco sobre o padrão vibracional do pensamento. Então todo pensamento ele gera uma onda. Tá? E isso a gente muitas vezes não percebe. Mas a gente está o tempo todo gerando um padrão de ondas. Então por isso que é muito importante a gente ser positivo. Tá? A gente tem que ser uma pessoa proativa. Então você sempre tendo que estar tendo pensamentos que vão ajudar você, não te prejudicar. Porque a partir do momento que eu começo a pensar em determinado fator de uma forma positiva, eu vou gerar um padrão de onda vibracional positivo, né? Eu vou gerar uma frequência e aquela frequência vai me criar uma atmosfera dentro do meu campo áurico, dentro dos meus corpos sutis, e tudo isso vai ter uma repercussão. Tá? Sem contar que eu estou gerando um padrão, eu estou emanando essa onda para fora. Então, o pensamento positivo é de extrema importância. Eu já vi muitas vezes a pessoa sempre com um pensamento negativo, sempre pensando em coisas, vai dar errado em determinados fatores, e acaba dando errado, porque a pessoa está atraindo aquela atmosfera para ela. Então isso o que acaba acontecendo? Quando a pessoa começa a ter um padrão de pensamento, ela começa a gerar uma onda. E aí que está o segredo, porque essa onda, ela age em ressonância. Então essa onda é como se fosse uma frequência. Então se eu vou num seletor de uma televisão antiga, por exemplo, eu coloco num determinado canal, ele vai entrar numa frequência. E essa frequência está ligada à antena daquela emissora, então meu televisor começa a captar aquela imagem. A mesma coisa acontece com a gente. Você começa a gerar um padrão de pensamento negativo e aquele pensamento acaba acontecendo. Então muitas vezes a pessoa tem medo de um assalto e de repente ela é assaltada. Depois não sabe por quê. Ela acha que sempre está sendo vítima daquilo. Isso eu já vi muito. E muitas vezes é o padrão de pensamento da pessoa. Você tem que mudar esse padrão de pensamento da pessoa e ela acaba tendo um equilíbrio na vida dela. Aqueles problemas que ela sentia, aquilo que ela vinha passando, acaba sumindo. Por quê? Porque ela mudou a frequência dela. Então que frequência que você está? Você começa com o seu pensamento. Então isso é de extrema importância. Né? Se você pensa em prosperidade, se você pensa em saúde, se você pensa em alegria, você vai ter alegria, você vai ter prosperidade. Tá? Se a pessoa tem um determinado problema, o conselho que eu dou é ela pensar na solução desse problema, não ela focar no problema direto. Porque senão aquele padrão vai aumentar e ela vai ter muito mais dificuldade para solucionar aquele problema. Então pense na solução, seja proativo. Tá? Então a gente passou por um ano meio complicado, que foi 2020, estou gravando esse vídeo aqui no final de 2020, e a gente está entrando agora em 2021. Então a gente tem que entrar já com um padrão de pensamento positivo. Né? Porque o consciente coletivo está pensando muito de uma forma muito complicada, muito negativa. Né? Então, toda vez que a gente começa a ter um padrão de onda, um padrão de pensamento, a gente acaba manifestando aquilo, materializando aquilo no físico. Então, vamos começar com o pé direito
vamos estar tendo pensamentos positivos, tá? Vamos gerar positividade, vamos falar coisas positivas para as pessoas e as coisas negativas a gente vamos deixar de lado. Claro que não vamos negligenciar, vamos pensar na solução do problema e não vamos focar todo o nosso padrão energético no problema. Até falando isso, em termos gerais, o pensamento, tá, é uma das chaves que você vai ter para você ter sucesso em alguma coisa. Não adianta você até falar, vou ter sucesso em determinadas coisas, se no seu inconsciente você também não acredita naquilo. Então, acredite naquilo, acredite no que você quer, tenha um pensamento positivo. Existem muitas pessoas que acreditam em determinados fatores e de repente aquilo lá não se concretiza porque lá no fundo, né, ela não está vinculada com aquilo. Tá? No inconsciente dela não vinculou com aquilo. Então, você pega referências para você ter um fortalecimento da sua psique, um fortalecimento interno. Né? Se deu certo para outras pessoas, vai dar certo para você. Né? A vida não é errada para todo mundo. Né? Porque uns têm êxito e outros não têm. Isso começa pela atitude mental positiva. Então comece, por exemplo, agora nós vamos entrar no próximo ano. Esse ano que passou foi um ano muito complicado, 2020 foi um ano bem complicado, né? Mas 2021 está aí. A gente tem que começar com o pensamento positivo, com a atitude mental positiva. Então é a hora de você mudar a sua vida agora, tendo pensamentos que vão gerar uma atmosfera positiva para você e vão atrair para você saúde, prosperidade, alegria. É isso que você tem que pensar. E assim a sua vida vai se concretizar dessa forma, tá ok? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.